Se você pensa em ter uma filha e chamar de Débora, o significado de Débora em hebraico, pelo menos um dos que eu achei, abelha. A Débora significa abelha. Esse é um dos significados em hebraico do nome Débora. Vamos conhecer a história dela. Tornaram a fazer o que era mal. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Veja que fala o final ali, né? Falecer Eude. O livro de Juízes mostra Deus levantando líderes: Gideão, Jefité, Otoniel, Sansão, Eude. Deus levantava líderes, porque ainda não tinha um rei, ainda eles não tinham uma liderança única, eles eram liderados por pessoas que Deus levantava. E aqui na história que nós estamos hoje, quem vai estar em destaque é uma mulher, é Débora. Ela foi também uma juíza de Israel. E aqui era como uma montanha russa. Deus levantava um líder, aquele líder resgatava a fé, resgatava a autoridade do povo, aquele líder morria, o povo voltava a fazer o que era mal. Deus levantava outro, eles se reerguiam espiritualmente, aquele líder morria, novamente eles faziam o que era mal. E assim vamos tendo vários altos e baixos no livro de Juízes. E no contexto da Débora, vai ter aí os inimigos dela, Jabim e Sísera. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, pelo pecado deles, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arazote Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Olha esse final do versículo: 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Morreu Eude, 20 anos sem líder, e eles estavam sendo oprimidos. O Jabim, rei de Canaã, e o seu comandante Sísera tinha 900 carros de ferro, ou seja, tinha um grande exército, e o povo de Israel estavam ali à mercê das ordens. Qualquer hora eles podiam invadir, matar todo mundo, matar criança, matar idosos, enfim, qualquer hora poderia haver uma matança. E assim aparece a nossa heroína da nossa série de hoje, a nossa mulher de fé, a Débora. Débora profetiza, fala o nome do esposo dela, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Eu acho extraordinário esse versículo. Julgava Israel naquele tempo. Num contexto, meus irmãos, tão machista, num contexto patriarcal, nós estamos falando aqui de um texto de quantos mil anos atrás? Até Jesus temos 2000 anos. Muito tempo atrás, uma mulher. Que bom, né, que esse versículo foi deixado na Escritura Sagrada. Uma mulher julgava Israel. Ela era uma profetisa, ela era uma juíza. Deus levantou ela como uma liderança. Temos ali em Juízes Sansão, Jefité, Gideão, e temos a Débora. Temos uma mulher, que coisa bonita, mostrar que Deus usa homens e Deus usa mulheres. Não há diferença. Deus não olha se é homem ou se é mulher, Deus olha o coração.
debaixo da palmeira ela atendia, né? Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, né? Tinha até uma palmeira lá que era o nome dela, debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Os filhos de Israel subiam a ela a juízo, ou seja, os filhos de Israel iam até ela para resolver problemas. Moisés fez muito isso, resolver problemas do povo, julgar as causas. Ó Débora, o meu vizinho lá colocou a cerca dele meio palmo para dentro do meu terreno. A Débora tinha que tentar resolver os conflitos. Ela era uma juíza, os problemas, e não só os problemas internos da comunidade, mas também externos, guerras, proteção, defesa. E todo mundo sabia lá, debaixo da palmeira de Débora, né? Já viu aquele negócio do posto Ipiranga? Não tem negócio do posto Ipiranga? Ficou famoso aquelas propagandas. Onde fica o banco? Sabe onde fica o posto Ipiranga? Então, é por ali. Mais ou menos isso, já sabiam até onde era a palmeira de Débora, tinha até o nome dela. Ó, na rua tal, bairro tal, é ali que ela atende. E ali ela não tinha um escritório, ela não tinha um trono, não tinha um palácio, mas ela tinha uma palmeira. E ali ela julgava, ali ela liderava, ali era um instrumento de Deus, aquela mulher, para a sua nação. Vai aparecer aqui, agora no verso 6, o Baraque, que é um aliado. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Ela vai até esse homem, Baraque, e ela passa uma mensagem de Deus. Ela fala assim: Deus de Israel não deu ordem. Ela tinha uma conexão com Deus tão grande, que ela conversava com Deus, e Deus passava para ela, e ela dizia: o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai, leva contigo 10.000 homens, dos filhos de Naphtali, do filho de Zebulon. Ou seja, ela está preparando o Baraque para ser como se fosse aquele homem líder da batalha. Ela recebeu uma mensagem de Deus, Deus deu essa ordem para ela, e ela repassa. E Baraque, se você ler a passagem com calma em casa, depois você lê com calma o capítulo 4, capítulo 5, o Baraque ele fica um pouco resistente, ele fala assim: não, eu só vou se você for comigo, Débora. Ela fala assim: tá bom, eu vou, mas Deus está dizendo que é para você ir, não sou eu, é para você, a batalha é sua, mas eu vou junto. E ela então decide acompanhar. A batalha, versículo 13: Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arazote e Ragoim, para o ribeiro Quizon. Gente, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer a grande batalha do exército da Débora, Baraque e aqueles 10.000 homens, contra o exército de Cícera, que era o comandante. E fala aqui, olha, 900 carros. Aí, o que aconteceu nessa batalha? O capítulo 5, verso 21, relata assim, ó: o ribeiro Quizon os arrastou, Quizon, o ribeiro das batalhas, avante, ó minha alma, firme. Então as unhas dos cavalos socavam pelo golapar a galopar dos seus guerreiros. No capítulo 4, não explica o que aconteceu na batalha, mas no capítulo 5, que é um cântico de Débora, ela explica o que aconteceu na batalha, e está exatamente aqui. Houve uma chuva enviada por Deus, inundou o vale, e aquela enchente fez uma lama, e os cavalos ficaram na lama, ficaram perdidos. Os cavalos tiveram uma dificuldade de guerrear, porque quando fala carro aqui, gente, aqui no versículo
13, carros de ferro não são os carros de hoje. Na época, eram carros a cavalo, e os cavalos à frente e aquela charrete atrás. Então, era diferente do que nós temos hoje. Não era uma batalha de carro, motor, diesel, combustível, álcool, etanol. Não, não era isso. Era uma batalha de carros de cavalos. E pela misericórdia de Deus, esses cavalos começaram a se perder na batalha, se escorregando-se, ficando travados na lama. E assim se tornaram alvos fáceis para o exército de Israel, aqueles 10.000 homens. E eles venceram aquela batalha pela misericórdia de Deus, que entrou com a natureza ali, porque sem a ação desse ribeiro, dessa enchente, dessa lama, eles não teriam chance de vencer esses carros e cavalos. Então foi um milagre divino, como Deus mostra em tantas passagens da Bíblia, que Deus usa a natureza, usa lá o Mar Vermelho, usa tantas coisas ali para desestabilizar o adversário. E assim, o comandante Cícera vai sair correndo, vai sair fugido. Porém, Cícera fugiu a pé. Quando ele viu que os cavalos ficaram na lama, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Aqui aparece uma outra mulher, que até agora não estava na história, uma mulher chamada Jael. O texto fala, mulher de Éber. Quando o comandante Cícera viu que os cavalos estavam todos na lama, perdidos, e que ele ia morrer no meio daquela batalha, ele pegou e saiu fugido. E ele, naquela fuga, ele vai na casa dessa mulher, Jael, que vivia em tenda. E ele chega naquela casa, você pode ler com calma o texto, depois vai falar, me dá um pouco de água, Jael, deixa eu descansar um pouco. E a Jael recebe ele lá na sua tenda, na sua casa. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono, e muito exausto, e assim morreu. Ou seja, o Cícera, aquele comandante do exército de Jabim, ele foi lá pedir um copo de água, entrou na tenda da Jael, e vê que não tem nada a ver com Débora aqui, é uma outra mulher que aparece, Jael. E aí ele entra lá na tenda, ele está cansado, ele dorme. Essa mulher chamada Jael, ela pega uma estaca, ela pega um martelo, e ela crava na cabeça, na fonte, na testa do comandante Cícera. E chega a dizer o texto que atravessou. Gente, a mulherada era brava, viu? Não mexe com a mulherada não. Foi um tiro certo que ela deu com o martelo, e acertou na cabeça, foi só uma. E ali ela matou o Cícera. Chega a nos assustar, né? Tamanha violência. Mas era o contexto da época. Era um contexto diferente. Nós estamos falando aqui do 6º, 7º livro da Bíblia, lá no começo da Bíblia, um contexto de guerra, um contexto que ou você matava ou eles vinham e matavam. Nós não estamos aqui falando da nova aliança, do Novo Testamento, da lei de Jesus, não, nós estamos falando aqui de uma época, lá no Antigo Testamento, no livro de Juízes, que havia batalhas sangrentas nessa época. Então, nós temos aqui, dentro do contexto, que hoje, claro, ninguém aqui vai sair fazendo isso, colocando uma estaca na cabeça do irmão, nada disso, né? Mas dentro do contexto da época, elas foram mulheres guerreiras, mulheres corajosas, foram mulheres que ajudaram o povo de Deus, porque se eles não vencem aquele Jabim, com os 900 carros, eles iam destruir Israel, e destruía mesmo.
Não tinha polícia, liga para o 90, não tinha, gente. Chama o SAMU, não tem SAMU, não tem hospital, não tem, é matar ou morrer. Então, tente entender que a Bíblia tem um contexto das coisas, né? Não dá para você querer ler a Bíblia lá no livro de Juízes e querer aplicar para hoje. É muito diferente esse contexto da época, mas para aquela época elas fizeram o que deveria ser feito, elas cumpriram o que tinham que fazer, que era se defender, proteger o seu povo, proteger as suas crianças, as suas famílias, a sua nação, né? E elas assim fizeram, e você vê que eram mulheres muito corajosas, né? E assim Jabim, assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Então, você viu o relato do texto, não aparece Jabim, quem morreu foi Sísera, foi o comandante, mas depois eles foram batalhando, prevalecendo, e até que exterminaram esse povo que oprimia eles. 20 anos eles estavam sendo oprimidos, 20 anos estavam sendo ameaçados. E assim Débora vai fazer o seu cântico, que está no capítulo 5, na sua Bíblia deve ter aí o título, o Cântico de Débora, e uma parte do cântico fala assim: desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam. Olha que interessante, né? Leva presos os que te prenderam. Você já viu um histórico de guerra já. Tu, filho de Abinoão. Depois que ela venceu a batalha, ela escreveu um cântico, e nesse cântico ela fala da vitória e de detalhes dessa batalha, que depois você pode ler com mais calma em casa, vendo os detalhes, talvez agora entendendo o que ela está dizendo no seu cântico. E tem um ministério, que inclusive nós temos aqui na igreja, que leva exatamente o título do versículo anterior: desperta, Débora, desperta, acorda. Esse ministério, ele nasceu numa ocasião que estava tendo uma conferência de evangelização mundial lá em Seul, na Coreia. Isso foi no ano de 1995, estava tendo uma conferência mundial, vários países lá, inclusive o Brasil, e lá estava o pastor Jeremias Pereira. O pastor Marcelo Gualberto não pôde ir na viagem, mas ele foi junto com o pastor Jeremias, o fundador. E naquele congresso havia uma multidão de jovens lá, jovens que estavam em fervente oração, cantando, entregando a vida, e aquilo impactava muito os brasileiros, outras pessoas que estavam lá, vendo quantos jovens estavam lá. E havia uma nota no boletim, uma nota que dizia: agradecemos pelas mães que oraram por esse evento, agradecemos pelas mães que oraram por esse evento, que oraram pelos seus filhos. E ali surgiu a ideia, um movimento, um ministério, Desperta Débora, ou seja, um levantamento espiritual, um despertamento de mães, orando pelos seus filhos, orando pela sua família. É um ministério de oração, mães de joelhos, filhos de pé. Então esse ministério, ele foi exatamente inspirado na história de Débora e no cântico que ela fala: acorda, Débora, desperta, Débora. Ali foi feito então o título desse ministério. Então, pessoal, para a gente finalizar, 3 aplicações práticas. O que a vida da Débora nos ensina? Primeira lição:
Homens e mulheres são igualmente instrumentos de Deus. Gente, não há disputa, não há concorrência, ninguém é melhor do que ninguém, todos são chamados por Deus. Eu tenho célula aqui na igreja, nós temos célula aqui na igreja liderada por mulheres. Às vezes o marido é mais tímido, às vezes o marido não tem o dom da liderança, às vezes o marido não tem o dom da fala, e a mulher está ali, apoiada pelo seu marido. Tenho vários casos aqui na igreja, e que ótimo que o marido entende que aquele dom é da sua esposa, e que ele não tem aquele dom, e que ela pode conduzir a célula sem problema nenhum. Então, não há disputa, não há concorrência. As mulheres, elas são aptas para todos os ministérios da igreja. Uma mulher pode pregar, uma mulher pode cantar, uma mulher pode ser uma pastora, pode ser uma presbítera, uma diaconisa, ou seja, não há diferença. Não há diferença. As mulheres, junto com os homens, são instrumentos de Deus. É engraçado, tem algumas igrejas que falam assim, não, porque mulher não pode ser pastora. Tá, mas você vai na igreja, ela faz a reunião de oração, ela lidera o chá, ela organiza a igreja, ela limpa a igreja, ela canta no louvor, ela faz tudo na igreja, mas não pode ser pastora. Não entendo. É tipo assim, faz todo o trabalho, mas o título não tem. Não tem isso. Homens e mulheres, gente, não há competição. Ajuda mútua, cooperativismo, companheirismo, um ajudando o outro. Às vezes a mulher observa coisas que o homem não observa. Assim é o casamento, assim é a igreja. Que bom que a gente pode ter como presbíteras mulheres. Às vezes na reunião da diretoria da igreja, elas estão vendo alguma coisa que os homens não estão vendo, não estão percebendo. Isso é muito bom, é útil, é saudável. Então, é inspirador ver lá no Antigo Testamento, Débora julgava Israel. É fantástico. A segunda lição que a Débora nos ensina é que uma mulher de fé tem grande força. Uma mulher de fé, ela pode fazer coisas incríveis. Olha o que Débora fez. Ela recebeu uma mensagem de Deus, chamou o Baraque e falou: Baraque, Deus está dizendo isso, vai e faça. Ela transmitiu a palavra de Deus para Baraque. Ela já sabia que Deus ia fazer. Aí Baraque fala assim: Débora, mas eu só vou se você for. Ela fala assim: tudo bem, eu vou, mas Deus vai dar a vitória para uma mulher, que foi Jael. Ou seja, antes de acontecer o fato, ela já sabia isso, ela já profetizou isso. Então ela tinha uma relação com Deus incrível, e eu tenho certeza que Deus também ainda hoje usa, assim como homens, mulheres, como instrumentos da sua graça, da sua bondade, das suas ações aqui na terra. E por último, precisamos despertar do sono espiritual. Aqui eu quero focar mais no trabalho do Ministério Desperta Débora, e na frase que ela diz no cântico. Ela fala: desperta, Débora, acorda. Ela fala isso: desperta, Débora, acorda, entoa um cântico. Talvez existe alguma mulher aqui que precisa despertar. Por que despertar? Porque está no sono, está na letargia, no desânimo. Despertar. O marido chega e fala assim: vamos para a igreja. Não estou com vontade de ir na igreja hoje. A mulher sábia edifica a sua casa.
a tola destrói com suas próprias mãos. Ou seja, pastor, meu marido não vem para a igreja, mas você vem, você traz seus filhos. Desperta, Débora, acorda, faça o teu chamado, a tua vocação. Pastor, mas meu marido não vai na célula, mas você vai, e vai orar por ele, para que um dia ele também possa ir. Desperta, Débora, acorda. Acorde também, Débora, acorde para as ameaças que sua família está correndo. Hoje, gente, vocês viram aí, não sei se vocês viram uma notícia de uma adolescente que foi raptada, não vou dizer raptada, mas foi convencida, ela foi numa escola, o rapaz buscou ela na escola, colocou ela dentro de um carro, desceu lá no Maranhão. Essa criança vinha tendo conversa com um estranho já há um tempão, e a mãe e o pai dormindo. Não perceberam o comportamento dessa criança? Não perceberam que mudou algo? Estavam dormindo, estavam num sono. Nós temos que estar com os olhos bem abertos para os nossos filhos. Não, pastor, meu filho está ótimo, não sai de casa, fica o dia inteiro no quarto. Aí que está perdido. Porque hoje você dá um celular para uma criança dentro de um quarto com Wi-Fi, ali é um mundo na mão dele. Não é seguro. Já foi a época que ficar em casa era seguro. Hoje nem em casa tem segurança mais, porque tem um maldito celular muitas vezes. Chats, conversas, grupos, redes sociais, sei lá o que, tanta coisa, e às vezes a gente não percebe que o diabo está rondando as famílias, rondando as crianças, rondando os filhos. Desperta, Débora, acorda, você é uma mãe de Israel, como diz no cântico de Débora, eu sou uma mãe de Israel, ou seja, essa coisa que a mulher tem de maternidade, de abraçar a causa, de orar pela sua família, orar pelo seu marido, orar pelos seus filhos. Despertar, despertar.